Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, sempre com o propósito de trazer mais informações, dados, notícias, análises para ajudar com que a gente entenda melhor as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E hoje todos nós amanhecemos com uma espécie de ressaca política. Nós todos nos envolvemos com os debates políticos, nos irritamos com o que está acontecendo no nosso país, ficamos indignados com algumas situações que são apresentadas todos os dias e depositamos muitas energias, muitas expectativas de que no dia de ontem, dia 2 de outubro, nós iríamos dar um não rotundo e jogar a figura do atual presidente da República direto para a lata do lixo. Bom, a gente teve agora uma pequena interrupção por 1,57% dos votos. Então a gente vai ter que ter essa tarefa agora um pouco adiada para o dia 30. Gente, é uma diferença muito pouca, mas essa diferença tem que ser conquistada. E aí a gente tem que ter sabedoria para lidar com as coisas que aconteceram. Muitas pessoas extremamente chateadas com o tipo de parlamento que foi eleito a partir de ontem, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não fiquem com esse tipo de apreensão não, porque no mundo bolsonarista também há uma inquietação total e um sentimento de derrota iminente. Porque você imagina que o candidato que eles estavam achando que ia ganhar no primeiro turno, né, segundo as suas falas, as pessoas acreditam piamente naquilo. De repente, percebem que a maior parte do eleitorado, mais de 56% do eleitorado, decidiu não votar em Bolsonaro. Então, essas pessoas estão vendo que por 1,57% dos votos, o Lula não ganhou essas eleições. E vai ser praticamente impossível reverter essa tendência. Normalmente, quem parte na frente numa eleição de 2 turnos tende a consagrar uma vitória. Sobretudo com o perfil dos candidatos que ficaram em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, né? Não é por outra razão que hoje as articulações já começaram a pleno vapor. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, já iniciou conversas com o PDT de Ciro Gomes. Ela, textualmente, ela se pronunciou dizendo que quer ver Ciro Gomes nessa campanha. Se pronunciou também, conversou com Baleia Rossi, o presidente do PMDB, conversando no sentido de trazer a Simone Tebet para essa campanha de Lula, e também com a União Brasil para tentar trazer a Soraya Tronic. Todas as pessoas, todos os quadros que puderem somar um votinho nesse momento, são pessoas a serem consideradas. Aqui no nosso chat, no Portal do José, eu passei muitas semanas, talvez meses, né, mediando ali muitas discussões entre pessoas que votaram e votariam em Ciro Gomes e pessoas que votaram e votariam no PT. Muitas vezes as pessoas se desentendiam ali, eu tinha que fazer ali uma arbitragem. Eu posso garantir para vocês que a maior parte das pessoas que são eleitoras ou foram eleitoras de Ciro Gomes, que pensavam em votar em Ciro Gomes no primeiro turno, votaram em Lula fazendo o voto útil. Isso dentro do nosso portal, dentro do nosso chat, mas fora, na vida que eu tenho, com conhecimento com várias pessoas, eu também percebi esse movimento de muitas pessoas que iriam votar em Ciro e votar em Lula logo no primeiro turno. Então eu acho uma distorção, de um certo modo, alguns jornalistas estão fazendo isso, muito malévola, no sentido de dizerem que os votos do Ciro Gomes saíram e foram parar lá no Bolsonaro. Gente, essa é um discurso que é uma grande armadilha, porque o momento agora não é de ficar antagonizando com as pessoas no campo do campo progressista. Muito pelo contrário, porque você ofende as pessoas que adotaram essa postura de terem votado ali no Ciro Gomes. A gente tem que ter sabedoria para lidar com isso. Gente, nós estamos numa situação que ou nós raciocinamos com a razão, nós raciocinamos com bom senso, ou a gente raciocina com a emoção, com a intuição, ou simplesmente pela teimosia. E aí a gente entra num caminho muito ruim. Se você procura um médico para cuidar de um problema, e o médico diz para você, olha, você quer viver ou você quer morrer? Ah, eu quero viver. Então você vai ter que seguir essa linha aqui que eu estou te orientando. No direito é a mesma coisa. Alguém que está envolvido numa acusação, o advogado vai perguntar para ele, acusação criminal, você quer ficar preso ou você quer ficar solto? Ah, eu quero ficar solto. Então você vai seguir essa orientação. Se você não seguir por teimosia, por uma questão emocional, por intuição, o problema é seu. Só que agora o problema é do povo brasileiro. A gente tem que reagir agora, ou agir, né, com sabedoria. Todas as feridas têm que ser curadas, todas as animosidades, porque o problema que nós temos que enfrentar hoje é muito grande.
É a existência dessa figura chamada Bolsonaro no quadro político brasileiro. Ele tem que ser, de fato, extraído desse processo, ele perder esse poder, porque senão o Brasil entra numa rota muito mais ruim de colisão do que a que a gente está vivenciando no dia de hoje. Então, isso posto, eu queria mais uma vez lembrar você que está chegando no nosso portal, se você não nos conhecia, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco. Quero agradecer o tanto de pessoas novas que chegaram aqui no nosso portal, que estão ajudando a gente a crescer bastante também. Não esqueça de dar seu joinha, de mandar os seus comentários aqui para a gente, enfim, e de se inscrever também, se puder, no nosso clube de membros. São formas de você ficar engajado nas discussões políticas, você contribuir aqui com o nosso portal para chegar em outras pessoas, tá bom? Então vamos seguir em frente. Pois bem, gente, então hoje já começaram as discussões e eu não tenho a menor dúvida que essas discussões vão causar aquilo que eu disse para vocês muitas vezes aqui, uma convergência de todas as forças no campo da civilização. No pronunciamento que eu vi da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, a conversa que ela já teve hoje com o PDT, algumas questões programáticas já convergiram ali, como bandeiras a serem assumidas de uma forma conjunta pelo partido, com a participação de Ciro Gomes e certamente com o apoio do eleitorado todo que votou no Ciro Gomes. Aqueles que em primeiro turno já não votaram em Ciro para votarem em Lula e esses remanescentes que ficaram com Ciro até o final. As propostas discutidas foram a defesa da educação em tempo integral, uma reforma educacional aqui no nosso país, o enfrentamento da questão da dívida das pessoas que estão nessa situação de estarem lá no SPC Serasa, e mais uma lei que cuida ali de uma proposta do Ciro Gomes na questão do hiperendividamento também fora dessa questão. Foram situações ali que eu vi a Gleisi Hoffmann comentando. Há uma aproximação também da Gleisi que pode ser muito mais facilitada, porque ela foi senadora junto com a Simone Tebet. Nossa, quase me fugiu o nome. Olha que a Simone foi minha colega de faculdade, hein? E também com a Soraya Tronic, que ela está buscando lá algum tipo de contato, porque não dá para desperdiçar nenhum voto. Então, o Lula sempre foi um conversador, ele sempre foi um articulador, ele sempre foi um negociador. Então não há nenhum tipo de impedimento de haver agora uma convergência em função das coisas que estão acontecendo no Brasil. Então eu acredito que quarta, quinta-feira a gente deve ter aí algumas novidades nesse campo. Até lá a campanha já está sendo tocada. E a gente não tem que ficar cabisbaixo com o tipo de congresso que foi eleito a partir de ontem, não. O bolsonarismo também está muito preocupado, eles elegeram seus deputados, mas o deputado sozinho não vai fazer absolutamente nada. Eles querem eleger o presidente da República para o projeto que eles têm na cabeça deles seguir em frente. E essa composição que nós temos hoje, apesar de ser muito assustadora para algumas pessoas, para todos nós que estamos no campo progressista, ela não é muito diferente de outras que a gente já teve aqui no Brasil. A gente fica mais irritado porque a gente já conhece as figuras, né? Então a gente fica com raiva de uma figura que fez tanto mal ao país, fez tanto mal ao povo brasileiro, está sendo agora contemplado por uma parcela do povo brasileiro com a votação para permanecerem, para irem para o Congresso Nacional. Mas não são todos que são bolsonaristas, não, porque o Valdemar da Costa Neto, ele que estabeleceu uma estratégia de inflar o PL. Muitas dessas pessoas vão ficar suscetíveis a conversas dentro do parlamento. O futuro presidente do nosso país, sendo o ex-presidente Lula, e é para isso que nós estamos agora trabalhando aqui o tempo todo aqui no nosso portal, sendo ele o presidente, ele vai ter que conversar com essas pessoas. Ele vai ter ali um grupo extremado no campo da direita, mas existe um grande contingente de deputados, que são os deputados do Centrão. Está havendo uma renovação de nomes, mas esses deputados vão fazer parte do Centrão, e os partidos de esquerda. Havendo uma composição ali, muitas pautas vão poder ser encaminhadas, vão continuar a ser implementadas. O processo está apenas começando, mas, como eu disse a vocês, é uma negociação permanente que vai ter que ser feita, sempre levando em consideração o propósito, a finalidade. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter essas situações. Nós vamos ter um novo palanque, nós vamos ter novas situações acontecendo aí para o bem do Brasil, para a sobriedade. E a gente tem que ter cuidado para não cair nessas armadilhas, tá, gente? A gente não pode ficar fomentando, ficar fazendo piadinha, criando espaços na internet, fazendo memes entre as pessoas que estão nesse campo.
Todas as divergências, elas são absolutamente desprezíveis em relação àquilo que a gente tem que enfrentar no nosso país. Nós temos grandes enfrentamentos. Nós temos esse Congresso anedótico por esse aspecto e nós temos uma estrutura de poder que fez com que esse Congresso surgisse dessa forma. Eu disse a vocês, só para ilustrar, né, só para vocês verem como é que é a situação, bom, aqui a foto dos candidatos aqui que vão se juntar logo para conversar sobre esse processo todo. E no Congresso Nacional, só para vocês verem que eu não estou brincando, eu não sei se vocês conhecem esse senhor que está atrás de mim aqui. Ele se chama Ildebrando Pascoal. Ele foi eleito deputado federal pelo estado do Acre. E ele simplesmente foi apelidado de o deputado da motosserra. Deixa eu tirar a foto dele aqui, né? Porque ele foi acusado pela Comissão de Direitos Humanos de pertencer a grupos de extermínio no Acre e de ter matado dezenas de pessoas, inclusive com requintes de ultra-crueldade, se é que a gente pode dizer isso, né? Cortando as pessoas com motosserra, com serra elétrica, antes de matá-las finalmente, jogando os corpos em barris de ácido, enfim. Essa figura se elegeu deputado federal em 98 pelo PFL, que remanesceu hoje para esses partidos que estão hoje no Congresso Nacional, enfim, e acabou sendo cassado porque os crimes vieram à tona por manifestações da OEA, das Comissões de Direitos Humanos internacionais que começaram a pressionar. Os crimes foram apresentados na Câmara, todo mundo ficou assombrado, mas era um deputado que ninguém tinha ouvido falar. E se nós nunca tínhamos ouvido falar desse deputado, a gente não ficava indignado, né? Na medida que ele eclodiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas situações, muitos deputados que estão defendendo interesses corporativos, deputados que vêm por essas agremiações religiosas, simplesmente eles se reelegeram ou eles fizeram suas bancadas crescerem um pouco mais, mas de uma maneira geral nós não temos uma grande uma mudança estrutural no parlamento brasileiro. Nós tivemos até um aumento de cadeiras de partidos da esquerda. O PT está saindo de 52, 53 deputados para 79. O PSOL está saindo de 10 deputados para 14 deputados. Nós temos 2 deputadas trans no Congresso Nacional, que vão fazer com que muitas discussões, muitas atenções sejam oxigenadas num ambiente de extremo conservadorismo aqui no nosso país. Então, nem tudo é terra arrasada. Por essa razão, os bolsonaristas estão muito nervosos também. O que a gente tem nas redes hoje de notícias, de fraude, todo tipo de maluquice, né? Como se fosse um comportamento prévio a uma eventual derrota de Bolsonaro, para fomentar, para dar muito material para uma contestação no final do dia, está rolando, que é uma enormidade. E essa tensão que eles estão tendo de saber que o Bolsonaro perdeu essas eleições, mas ele não perdeu de uma forma confortável, ele perdeu de uma forma muito desconfortável no primeiro turno, porque 1,57% dos votos que ele precisava, tendo espaços para conquistar votos de outros candidatos que foram derrotados e tendo articuladores, tendo pautas em comuns que podem ser implementadas, isso vai fazer com que a candidatura do ex-presidente Lula ganhe um reforço muito grande. E do outro lado, do lado bolsonarista, a gente não consegue ver a possibilidade do Bolsonaro tentar uma conversa com o PDT, que já foi totalmente descartada de plano. O presidente do PDT falou que não tem assunto, não tem área em comum, o que já é um indicador do que vai acontecer nos próximos dias. O PMDB também, o posicionamento de Simone Tebet ao longo da campanha, foi visceralmente crítico à postura de Bolsonaro na CPI da Covid. Ela viu o que aconteceu, então ela não tem como ter uma proximidade com o Bolsonaro. E mesmo a Soraya Tronic, que foi muito hostilizada, enfim, ela teve pouco mais de 600 mil votos, interessam os votos da Soraya Tronic. Venha a Soraya Tronic, venha somar. Enfim, todas as pessoas que tiverem um compromisso com o nosso país, com a civilização, independente da posição política, ser mais conservadora, ser mais liberal, enfim, essas pessoas todas têm que estarem juntas nesse momento para a gente derrotar essa coisa que se abateu sobre as nossas mentes e nossos corações e a vida política do nosso país. Volto a frisar, não por acaso, porque tudo isso está cada vez mais a serviço de um grande poder econômico aqui no nosso país. Gente, se nós tivéssemos aqui no Brasil
uma imprensa livre, uma imprensa que não fosse compromissada com grandes interesses contra o povo brasileiro, o Bolsonaro estaria preso. E se o Bolsonaro estivesse preso, essa bancada toda que foi eleita na órbita, né, dessa figura, não estariam na ordem do dia. Se ele estivesse puxando uma cadeia, todos os fatos que aconteceram aqui no nosso país, evitaria com que ele fosse propagandeado, que as correntes filosóficas, vamos dizer assim, ideológicas que eles fazem o tempo todo, que isso se expandisse na sociedade de uma maneira geral. Isso não foi um jogo não pensado, não. Isso foi feito de propósito. Eu denunciei aqui durante a pandemia inteira o comportamento da Rede Globo de televisão, dos grandes veículos de comunicação, que não criminalizaram, não responsabilizaram o Bolsonaro e nem as pessoas próximas que estavam a ele de maneira direta. Senão o Pazuello não tinha sido eleito aqui no Rio de Janeiro. Qual o mérito do Pazuello para ser eleito deputado federal? Qual o benefício que ele fez se não ser colado ali, ser um puxa-saco, um capataz de uma figura como Jair Bolsonaro? Então, a desinformação que nosso país gerou esse ambiente para esse tipo de distorção que nós vivenciamos. Então, nós temos que entender que isso é natural, por incrível que pareça, em países como o nosso, esse tipo de distorção no Congresso Nacional, que as forças econômicas atuam por trás dessas figuras, mas agora nós temos um segundo turno. E no segundo turno, é hora da gente convergir todas as nossas energias, as nossas atenções e derrotar essa figura que já está embalada e arremessá-lo finalmente para o lixo da história. Fora do poder, qual será a relação que ele vai ter com os deputados que vão estar ali muito sensíveis a uma série de articulações comandadas pelo Arthur Lira, que vai certamente ser o próximo presidente da Câmara Federal? Pois bem, isso tudo, gente, a gente vai ver nos próximos dias. Eu só estou batendo esse papo com vocês hoje para trazer essas perspectivas, que o cenário ficou meio anuviado, mas existe uma luz lá na frente. A gente tem que acreditar que essa luz vai iluminar muitas mentes, muitos corações, para a gente mudar o nosso país, né? Estamos perto, gente. Vamos arregaçar as mangas e vamos à luta, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Cabeça para cima, cabeça erguida e vamos em frente. Tchau!